Não grava agora. A senhora me ouve? Sim, ouço. Alô? Oi, estou ouvindo. Professor, só uma dúvida. Esse fórum do Platão e Aristóteles, ele já está... Já tem mais um... A gente está começando o módulo do Kant hoje. Eu queria saber por mais quanto tempo a senhora vai deixar esse fórum aberto aí. Esse fórum, eu não estou fechando os fóruns. O primeiro está aberto, se vocês quiserem inscrever ainda, estão todos abertos, tá? Eu vou deixar aberto até o final, na verdade, porque qual foi a questão que eu tentei falar o semestre passado? A gente tem aula de terça e quinta, né? A quinta é o vídeo, o último vídeo foi aquele do Benjamin, que eu vou comentar brevemente hoje. O próximo vídeo é um vídeo do Kant. Entre esses vídeos teriam esses exercícios, que às vezes uma quinta-feira é exercício, e o seminário, que é a sexta-feira. Então, a carga horária de sexta-feira é o seminário, e a carga horária de quinta seriam os vídeos e os fóruns. Só que os fóruns eu contaria, porque o pessoal pediu para a gente do CEP, né? O pessoal que fez a resolução, que a gente contabilizasse de algum modo as faltas. Eu tenho relatórios das aulas síncronas, não sei se vocês entraram no chat, não sei se aparece para todo mundo. Eu tenho um relatório de todo mundo que estava na aula. Só que, ao mesmo tempo, a gente combinou, né, tá na resolução do CEP, que toda atividade síncrona, ela teria uma atividade assíncrona que seria equivalente. Então, num certo sentido, eu não posso cobrar a presença aqui, porque já que tem uma atividade assíncrona que é equivalente, qual que é a atividade assíncrona que é equivalente? É o vídeo dessa aula que eu gravo e disponibilizo no YouTube. Então, eu estou seguindo o que está na resolução, na verdade, não estou inventando nada. Toda atividade síncrona, está escrito na resolução, ela tem que ter um substitutivo do conteúdo e tal, assíncrono. Exatamente para quem não tem como acessar o Caio, choveu no dia, tal, etc. Embora eu acho que essas questões também acontecem no presencial, né? Então, ficou um pouco assim. Só que os fóruns, eu já percebi, o pessoal não anima muito. Eu acho que o pessoal não anima muito com o aprender, né? Não sei se eu mudo essa plataforma no semestre que vem. Então, o que eu tenho feito, já que os fóruns são o registro, por que eu não apaguei o fórum do pessoal do semestre passado? Exatamente porque é o registro que eu tenho da participação deles, né? Inclusive, vai ficar tudo registrado, porque se algum dia der problema, tal aluno não estava, a gente tem tudo registrado. É uma questão um pouco de segurança nossa, e também faz parte do registro, né? Então, o fórum é um pouco um registro de que a gente está participando. Eu também faço uma certa estimativa de quem está ainda participando do curso, também. E no final, quando eu vou pegar a prova, eu leio a prova, faço um comentário na prova. A prova vai ser pelo aprender, tá, gente? Então, quem não está conseguindo acesso, dá um jeito de conseguir acesso. Por que eu quero que seja pelo aprender? Porque fica tudo registrado lá, gente. É uma segurança para todo mundo. Os seminários de vocês, eu faço dentro do aprender. Então, pode ser que não fique gravado o seminário. Não é a questão de ficar gravado o seminário. Depois eu posso apagar, se vocês quiserem. Não é essa a questão. Mas fica registrado o que aconteceu, porque tem o link ali. Então, quando, enfim, se der algum problema, a gente sempre tem que se proteger. Eu acho que nunca daria problema, mas pode vir a dar, perguntarem qual a carga horária que vocês tiveram. Vocês não tiveram a carga horária de 6 horas, de 6 créditos. Estou até dizendo para vocês como é que foi dividida essa carga horária. Eu pensei, né? Então, eu estou registrando tudo. E essa prova também é no aprender. E aí, na hora que eu vou avaliar a prova, eu vou ler a prova. Na prova, como eu falei para vocês, a prova final, a resposta é só para vocês, porque vocês vão ver, eu acabei de comentar o fórum de HF agora. Aí vai um comentário que todo mundo vê. Então, esse comentário que todo mundo vê, evidentemente, é um comentário público, né? Tem um comentário privado, comentário que é especial para o aluno, aí eu vou tentar conversar um pouco mais de perto do texto, falar aqui tem um problema, aqui tem outro, e evidentemente eu não vou colocar isso público porque não é uma coisa entre nós, né? Entre mim e aquele que está apresentando o trabalho. Inclusive, se tiver alguma coisa que pode vir a ser configurado como plágio, eu vou avisar vocês, porque é uma questão didática, tá? Não é uma questão de acusar ninguém. E isso é óbvio que é legal que fique só entre nós, né? Então, essa prova tem que ter, se não aprender, não é um fórum.
Agora, os fóruns, eles ajudam a gente a pensar a prova. Porque, por exemplo, eu acabei de fazer um fórum lá do Platão. Aí eu estava querendo falar para vocês também, ó, agora tem 14, né, que eu contei. Só tem 14, porque quando eu começo a ler os textos, eu sento e leio todos. E aí eu não volto mais, porque senão é infinito, né? Cada vez que eu voltar. E aí também assim perde um pouco o sentido, porque depois eu vou fazer um comentário geral. E o que é interessante? Quando vocês forem fazer a prova, vocês podem consultar esses fóruns, né? Inclusive, não só o que vocês preencheram, mas o que os colegas preencheram também. Então, é uma espécie de construção do conhecimento que é coletiva, que faz um pouco, às vezes, daquilo que acontece em sala de aula, que é a conversa que a gente tem, né? A gente aprende muito com a pergunta do outro, com o que o outro fala, e aqui não tem muito isso. Então, o fórum serve um pouco para isso. Eu abri esse fórum agora, que é o Fórum do Aristóteles, que eu até vou ler para vocês aqui, só comentar rapidinho. Deixa eu tentar entrar aqui para não me perder. Ó, eu vou ler o fórum, se vocês têm alguma dúvida. O fórum, então, não tem certo ou errado, assim, no sentido claro, que eu vou comentar e dizer, olha, tal explicação não é exatamente essa, claro, a gente vai conversar, mas eu não vou dar nota, né, enfim. Esse foi ótimo, esse foi médio. Agora, no final, eu vou computar todo mundo, ver, olha, participou de todos os fóruns, né? Quem participou de todos os fóruns, é óbvio que eu vou ter mais uma proximidade, assim, né? Falar, pô, não fez a prova, não tá tão boa, mas participou dos fóruns, né? Então, aí, assim, vou ler aqui o fórum, né? Fórum sobre Aristóteles e Platão. A partir dos textos lidos de A República de Platão, notadamente o que a gente leu, o livro 3 e o 10, e Aristóteles, a Poética, comente os seguintes trechos. E aí tem um trecho sobre a questão do trabalhador grego, que é do Naquê. Depois tem um outro trecho que também é desse trabalho Escravidão na Grécia Antiga, do Naquê. Depois tem um trecho do Pierre-Maxime Schur, que fala sobre a ideia de que a arte, ela é, na verdade, uma imitação do plano superior da criação divina. Então, o que fica aqui nesses trechos? Uma certa ambiguidade que a gente tentou recuperar, que Platão, ao mesmo tempo, acusa o demiurgo miméticos, aquele que é o demiurgo que produz mímese, que é o demiurgo que produz obra de arte, a palavra não existe, mas se a gente quiser pôr assim, ele acusa esse demiurgo de produzir algo que é 3 vezes distante de qualquer verdade. Isso está na República, isso aparece no Sofista, ou seja, é sempre o duplo, o pintor é o duplo do sofista, né? O duplo da mentira, da falsidade, se a gente não quiser usar essa palavra porque ela não é grega, do pseudo, daquilo que é uma máscara. Só que, ao mesmo tempo, e aí o que o Schur chama a atenção, Platão pensa um Deus que é demiurgo, e as metáforas platônicas para pensar como se constrói o mundo, como se constroem as leis, são demiúrgicas, ou seja, são ligadas à construção quase próxima da arte. Então, existe muito essa ambiguidade, que é o que eu tento recuperar nesses trechos. Ou seja, Platão expulsou o poeta? Sim e não, né? Porque é sempre uma construção mais ambígua. E o último trechinho é aquele trechinho que eu li para vocês no curso, que é do Jacques Rancière, em que ele vai fazer exatamente essa contraposição do regime ético das imagens, que está identificado, mais ou menos, aquele texto, os textos que a gente leu de Platão, ao regime poético, ou ao regime poético, que é o regime aristotélico. Ou seja, a gente sai de um âmbito em que a obra de arte ela é cobrada em relação aos estatutos da verdade, do real, nesse sentido. Vale lembrar que aletheia e realidade são palavras que se dizem são palavras que se equivalem na tradução, inclusive, verdade e realidade. O que Aristóteles faz, como a gente viu nas aulas passadas, deixa eu achar vocês aqui. Não, vocês não estão aqui, vocês estão aqui. Como a gente viu nas aulas passadas, é exatamente tirar a mímese desse discurso da verdade. Lembra que eu li para vocês o Peri Emenéias, que é o da interpretação, em que exatamente Aristóteles diz que existe um tipo de logos, um tipo de discurso, que é o discurso que vai ter por finalidade apontar o que é verdade, o que é falsidade, que é o discurso apofânticos, que é o discurso da filosofia. Agora, existem outros modos
de discurso, outras funções do discurso. Existe um discurso que é retórico, e existe um discurso que é o discurso da poética, que é o discurso da tragédia, como a gente viu no livro. A poética, o livro da poética, ele vai tratar, na verdade, dos gêneros, então ele vai fazendo aquelas distinções, primeiro pelos meios, depois pela eleição, depois pelos modos, vocês se lembram disso, né? Os meios são os sons, as cores, as formas, a eleição é pelo melhor, pelo igual ou pelo inferior, né? Eu imito homens superiores a nós, homens iguais a nós ou homens inferiores a nós, e dentro dessas eleições, é óbvio, eu consigo alguns efeitos diferenciados nessa mímese, e o outro são os modos são o modo trágico, o modo cômico, o modo épico, né, como ele diz. E eles se encontram e se distinguem em alguns momentos, né? Por exemplo, ele vai dizer que o modo trágico e o modo épico se aproximam, porque ambos tratam de homens melhores do que nós. E ambos tratam desses homens melhores do que nós usando a palavra. Mas eles se distinguem de que forma? A tragédia, ela usa apenas um logos dialógico, não existe narração, e a epopeia é mista, um gênero misto, que mistura narração, ou diegese, se vocês quiserem usar a palavra grega, e mímese. Então, usa as duas coisas, né? Não, e é impossível para Aristóteles o uso da narrativa dentro de uma tragédia, porque a tragédia é, antes de tudo, um enredo que se desdobra na frente do observador. Então, ele é dramático nesse sentido. Eu não posso, numa tragédia, parar e começar a contar uma história, porque, tudo bem, o teatro contemporâneo faz isso, mas porque eu romperia exatamente essa noção de verossimilhança, que leva o espectador da fortuna ao infortúnio, na tragédia, a seguir empaticamente, né, que é essa ideia que a gente vai ver agora no texto do Benjamin, da fortuna ao infortúnio. E essa peripécia e essa reviravolta, ela leva, portanto, o espectador junto, ela prende a atenção do espectador pelo enredo, porque o espectador vai seguindo a ação desses homens que está se desdobrando na frente do próprio espectador. A epopeia não, a epopeia narra vários quadros, ela narra em vários tempos, né? Ela narra o passado, ela narra coisas que já aconteceram, ela narra um sonho, ela narra alguma coisa que é concomitante, um cara está aqui, o outro está em outro lugar, você narra ao mesmo tempo. Nada disso poderia ser pensado para o Platão, para o Aristóteles, dentro do modo verossimilhante da verossimilhança é uma noção de mímese que funciona para dentro e não para fora. Não é a mímese que espelha algo que não é ela. É uma mímese que é construída internamente, com efeitos internos, para parecer verossimilhante. Eu sei que aquilo não é real, entre aspas, mas dentro do jogo que se estabelece com o espectador, aquilo parece real, parece necessário, tá? Não parece absurdo. Me parece necessário. Muitas vezes, é óbvio, eu posso estar até narrando, criando uma ação absurda no real, em relação à realidade. Mas dentro do jogo que eu estabeleci pela minha construção do enredo, aquilo é verossímil. Então, é um pouco essa questão que a gente vai chamar, inclusive, de necessidade fraca em Aristóteles. A necessidade não é mais aquela de espelhar o real e a verdade, mas sim, simplesmente, de costurar uma construção interna de um enredo que faz sentido nele mesmo, né? Então, é por isso que vocês vão falar, o Jacinto Lins Brandão, naqueles textos que eu indiquei para vocês, ele vai falar muito da construção de um terreno, de um território, de um espaço, onde vai se construir uma possibilidade de teoria da literatura, de teoria da ficção. Por quê? Porque você agora tem os instrumentos para pensar a ficção como ficção. Ela não é mais uma máscara da mentira, uma máscara que engana, algo que se põe no lugar de um discurso científico. Não, ela é aquilo que ela é ficção. E eu sei que é ficção, é por isso que é importante também aquele trecho que a gente comentou do Aristóteles, que está logo no começo, ali embora não abra a poética, mas está logo no começo, que ele fala das origens da mímese. A mímese é o modo como nós conhecemos, né, que vocês até falaram lá no WhatsApp, mas ela é também uma espécie de prazer que o homem sente ao perceber como o artista construiu
essa mímese. E aí o Aristóteles diz, é um clássico, isso vai aparecer depois também em Kant, vai aparecer em vários autores. Eu não admiro um quadro, eu não chamo um quadro de belo pelo que ele representa, mas sim por como ele está construído. Portanto, um quadro que representa uma batalha com mortos, com sangue, com violência, pode ser belo, entre aspas, porque ele está bem construído, né? Porque ele internamente constrói, vamos dizer assim, relações que são necessárias e aparecem para mim como tão bem feitas que causam a minha admiração, né? Admiração é uma palavra latina, que tem muito a ver com, depois a gente vai falar disso também, que vem de mirar, né? Admirar é aquilo que eu miro, é aquilo que chama, portanto, a minha vista. E outra palavra ligada a admirar é a palavra, em grego a gente diz ágalma, né? Em latim a gente diz maravilha. Então é a história das maravilhas, é uma coisa maravilhosa, que, portanto, move o meu admirar, né? Então essa admiração, que são termos latinos, mas que dizem um pouco essa questão do como Aristóteles põe a questão da poética. Então, na poética, isso fica bem explicitado, como ele está pensando. Não, então, num discurso que espelha o real, então a mímese não é o espelhamento do real. Inclusive, o Jacinto Lins Brandão diz que, para Aristóteles, a diegese é simplesmente um outro movimento da própria mímese. A diegese, volto a dizer, é a palavra que nós podemos traduzir por narrativa, tá? Narrativa, que é aquela que você sabe quem está narrando, né? Então, é a narrativa em terceira pessoa, se vocês quiserem falar da teoria clássica da literatura hoje em dia, né? A gente fala o discurso em primeira pessoa e o discurso em terceira pessoa. O discurso em primeira pessoa é o diálogo, né? Eu mesmo estou falando. Agora, o discurso em terceira pessoa é outra pessoa narrando aquilo que aconteceu. E esse que está narrando, geralmente, é assimilado à própria voz do poeta, o que nós, modernos, já não assimilamos, né? O narrador, em terceira pessoa, também pode ser um narrador criado, né? Ele também pode ser uma criação, uma máscara do autor, ele também não é o autor. Mas essas questões aparecem primeiro em Platão, e aí ele vai comparar no livro 3, 392D de A República, como está no texto do Jacinto Lins, né? Ele vai comparar esses dois modos de formular um discurso mimético, um discurso que não é sobre a verdade, e ele diz que o menos pior é o narrativo, porque pelo menos eu sei que eu estou ouvindo a voz de Homero. Pelo menos. Homero não está se fazendo passar por uma outra pessoa. Então ele vai classificando, é uma ordem de classificação, e em Platão, pelo menos na República, uma classificação que tem por mira, que tem por teto, vamos dizer assim, a relação com a aletheia, com as ideias, com a verdade, com aquilo que é. E em Aristóteles, não. Essa ideia, essa verdade, ela é colocada fora, e a mímese, ela diz respeito a si mesma. E ela está bem construída quando os elementos do enredo são bem amarrados. Daí Aristóteles dizer que um dos problemas do enredo da tragédia é o mecané, né, que eles chamam, né? Que a gente traduz pelo latim Deus ex machina. O Deus ex machina, que é quando um Deus ex machina, ou seja, fora do próprio enredo, né, ad hoc, vem resolver o problema. Ex machina, como vocês viram no vídeo que eu postei lá do Benjamin, era um mecanismo, era um mecané, que colocava a personagem, vinha um deus voando e era colocado dentro do palco, né? Ou levava uma personagem para fora do palco. Então era algo que se colocava como fora da construção do enredo, que vinha resolver o enredo. E Aristóteles diz que o uso excessivo desse mecané, desse Deus ex machina, ou, se vocês quiserem, desse recurso ad hoc, ele causa em nós uma quebra da expectativa da verossimilhança. Fala, pô, mas não tinha aparecido esse cara aí? De onde veio esse cara aí? Aquelas coisas de novela, né? A novela e todas as narrativas mais clássicas, mais populares, mais naturalistas, elas têm muito essa construção do enredo aristotélico como verossimilhante. E aí você fala assim, na novela, tá tudo dando certo, aí sobrou uma mocinha lá, uma pessoa que não vai casar com ninguém, aparece um namorado para ela do nada. Aí você fala, pô, mas esse cara não estava na história? Apareceu do nada? Isso aí causa em nós, no espectador, essa quebra dessa confiança da verossimilhança, porque é uma espécie de confiança, você dá na mão
daquele que escreveu a tragédia, do tragediógrafo, e daquele que monta do teatro, a sua expectativa. Eu espero que você me convença de que o que está acontecendo é necessário, é natural, entre aspas, como a gente vai ver depois, inclusive no Kant, que parece natureza, mas não parece natureza porque imita a natureza, é porque é muito bem construído que eu vou me envolvendo. Agora, se tem uma quebra, eu evidentemente me coloco um pouco assim, isso aí é marmelada. Então você quebra essa expectativa. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque é exatamente isso que o nosso amigo Brecht faz, de propósito. Ele quebra o tempo todo a nossa expectativa, que é um pouco o que vocês viram naquele vídeo. Eu não vou retomar, eu só vou trazer algumas questões no vídeo que eu já postei para vocês, não sei se vocês viram, você é insuportável de ver, não sei. Eu falo um pouco do texto, desse texto do Benjamin, que é um texto dos anos 30, tá? Então está comentando o Aristóteles. Ele fala, o Benjamin, nas anotações para esse texto, tá? Porque ela é um texto que um é uma palestra, e são dois textos que eu coloquei para vocês. Um é uma palestra e outro é um texto, não é um texto exatamente de doutrina, assim, é um texto de opinião, vamos dizer assim, é um texto, não é um texto jornalístico também, mas é um texto de circulação, de uma circulação não necessariamente especializada. E ele faz anotações sobre esses textos, e uma das anotações como Brecht é anti-aristotélico. Anti-aristotélico em que sentido? No sentido exatamente de quebrar essa nossa admiração encantada, né, que a gente vai sendo levado pelo enredo, propositalmente. A gente falou um pouco disso nos seminários, né, no seminário que a gente viu, que vocês passaram aquela cena, que todo mundo ficou, uau, que tá cena, que é a cena dos Vingadores, né, do final, que é construída, evidentemente, para parecer para nós verossimilhante. Em que sentido? É claro que eu sei que ninguém voa, que não existe Hulk, que não existe aqueles bichos estranhos, eu sei disso, não é que está me enganando. Mas é construído de tal modo que eu não tenho tempo de parar para ser surpreendida, para ser, assim, decepcionada. Eu sou surpreendida, eu não sou decepcionada, porque empaticamente eu estou junto com as personagens, eu vou indo junto. Isso é construído por uma norma do enredo. E o que o Benjamin vai falar do teatro do Brecht, enfim, eu falo lá no videozinho, todo o nosso curso, vocês viram, tem aquela vinhetazinha, né? Que vocês não me perguntaram o que era lá no Aprender, aquela vinhetazinha que é, na verdade, de uma peça, da peça do O Rei da Vela, a primeira versão, dos anos 60, que foi produzida pelo Zé Celso, né? Por que O Rei da Vela? Porque o Oswald de Andrade, de algum modo, se aproxima muito do que o Brecht faz também. Eles eram contemporâneos, né? E provavelmente eles não se conheciam, claro, mas provavelmente o Oswald ele frequentou as mesmas referências do Brecht. Ele viu os mesmos textos, ele viu as mesmas exposições, ele provavelmente, quando estava na Europa, viu peças de teatro que estavam ali no âmbito de circulação do Brecht, então eles são personagens que a gente pode aproximar. E o Rei da Vela também faz isso, ele quebra a nossa expectativa o tempo todo, de um modo um pouco diferente do Brecht, um pouco mais não, porque o Brecht também tem muito isso. É uma coisa meio grosseira, às vezes, né? Enfim, que soa como uma grosseria, que soa como uma quebra, inclusive, entre aspas, do decoro do teatro, né? As pessoas falam palavrão, elas cantam músicas grosseiras, elas param para cantar o tempo todo, que rompe a verossimilhança. Depois a gente se acostumou com isso no cinema, né? Mas as pessoas param e começam a cantar. Quando você está no auge de uma cena, que você está sendo levado, e isso quebra a expectativa o tempo todo. Então, eu vou só ler rapidamente sobre o texto do Benjamin. Eu espero que vocês tenham gostado lá do vídeo, né? O vídeo eu trago algumas imagens, eu falo um pouco do quando o Benjamin faz essa crítica crítica não, ele coloca um pouco essa história do teatro como uma espécie de palco mágico, né? Esse tablado mágico que funciona para nós como um outro mundo, né? Que está se dando diante dos nossos olhos. E nós não queremos que em nenhum momento se rompa essa ficção. Nós estamos anestesiados, nós somos levados pelo enredo.
E isso no teatro naturalista, que é o teatro do século XIX, mais até do que na tragédia, porque a tragédia não é naturalista, nem realista, tá? Nunca usem essas palavras. Realismo e naturalismo, o realismo e o naturalismo é um desdobramento, né? O naturalismo é um desdobramento do realismo, são palavras que a gente usa especificamente para falar de um movimento artístico do século XIX, que é essa noção de um realismo, ou seja, eu vou imitar o mundo tal como ele é, porque nem a questão da mímese em Platão é assim, tá? Eu vou copiar como as pessoas vivem. Hoje em dia a gente cobra, inclusive, muito da ficção, que ela seja praticamente invisível, que ela seja absolutamente colada ao real. Inclusive, por isso nós temos esse gosto tão grande pelo documentário, né? Agora, isso é muito estranho ao século XVII, ao século XVIII, ao século XV, então isso é muito próprio ao nosso desdobramento, nós que somos românticos, a gente vai ver tudo isso. Mas, enfim, o Benjamin fala muito desse teatro naturalista, no qual há 4 paredes, né? Então está tudo acontecendo dentro de uma sala, e nós estamos meio que espiando por uma fresta dessa parede. Só que nós não estamos lá. Nós estamos suspensos, nós, espectadores. E aquilo está se dando quase como numa espécie de palco mágico. Inclusive, diz Benjamin, era comum haver uma espécie de brecha, e vocês lembram que eu mostrei lá para vocês as pinturas do Degas, né, do pintor do século XIX, em que ele faz umas pinturas muito interessantes, porque ele fotografa, né, ele pinta, a gente chama muito de modo fotográfico esse tipo de pintura, de dentro da coxia, de dentro dos lugares onde o espectador não está vendo, de dentro, por exemplo, do fosso da orquestra. O fosso da orquestra, a orquestra ficava lá embaixo, então parecia que a música estava vindo do nada, assim, né, estava vindo do chão. Então, você não tinha nem essa quebra da verossimilhança de que você está vendo de onde está vindo a música. Hoje em dia o cinema faz isso à perfeição, né? Tanto que vocês já foram no cinema de shopping, assim, e a primeira coisa que você quer quando entra lá é pedir para baixar o som, né? Porque é altíssimo, né? É ensurdecedor. E é de propósito, é para você não, de forma alguma, sair daquela ficção. Você não é, de forma alguma, tirado. A sua atenção não é desviada de momento algum daquele ambiente, daquele som que vem do nada, né? Que não vem nem do fosso da orquestra, porque a orquestra não está mais lá. Nos filmes mudos, né? Tinha alguém tocando piano, pelo menos. Hoje em dia não tem mais isso. Então, essa questão, um pouco que o Benjamin vai tentar discutir. Então, voltando então a essas questões do teatro trágico, na concepção derivada de Aristóteles, aquele em que não há entrechos narrativos, aquele que se passa num único momento, num único lugar, em que tudo se dá a partir do próprio enredo, para não quebrar a verossimilhança, enfim, então você tem uma espécie de contenção de tempo e espaço que a narrativa não comporta. Se eu vou narrar um tempo muito longo, isso é inverossímil do ponto de vista da história que se dá no teatro. E é por isso que ele diz, né, o Aristóteles diz, que a tragédia é a mímese de homens em ação, tá? Não é a narração de fatos que aconteceram ou que acontecerão. A mímese é a mímese da tragédia e da comédia, que ele não vai tratar ali, mas também é do teatro, vamos dizer assim, é a mímese da ação. Então as coisas estão acontecendo na minha frente. E eu não tenho um momento que eu vou parar, ou se passa 3, 4 dias. Quando se passa 3, 4 dias, se perde um pouco a minha atenção, embora existam tragédias que sejam assim, que tem uma passagem de tempo, né, vamos dizer assim. O que o Aristóteles vai dizer é que as mais perfeitas, e o Édipo seria, portanto, a mais perfeita de todas, nesse sentido, se passa num único tempo e espaço. Você tem uma unidade espaço-temporal, né? E o Édipo realmente é perfeito, porque, inclusive, depois o Aristóteles vai dizer, você tem um momento da reviravolta, em que a fortuna se transforma em infortúnio, ao mesmo tempo que você tem um reconhecimento, você tem a coroação daquele que é culpado, a culpa trágica, exatamente nesse momento, exatamente nesse mesmo momento. Você tem essa troca de lugar, você tem a peripécia, né, enfim, e o reconhecimento, ao mesmo tempo em que você tem essa troca, exatamente. E isso se dá ao mesmo tempo no Édipo, e se dá também ao mesmo tempo na frente do palco, na frente da plateia, porque a plateia também é o coro,
e tudo num tempo e espaço único. Então é uma tragédia absolutamente perfeita, porque você não consegue escapar desse invólucro que o Sófocles cria, tá? Que não é natural, porque, volto a dizer, o mito de Édipo tinha várias outras partes, né? Por exemplo, não está no mito de Édipo, que está contado na tragédia, quando ele vence a esfinge. Isso foi antes, foi no passado, isso só vem à tona numa conversa entre eles. Mas não assim, então ele chegou em Tebas, aí teve a esfinge, tanana. Não, isso já foi dado. E porque exatamente a construção é muito amarrada. Então, o herói trágico não é um tipo e não é um caráter. Isso também o Aristóteles diz. É antes um elemento ativo. Toda tragédia, portanto, é movida por um tempo eletrizado pela ação, cujo o ciclo final, o destino, precisa completar-se. Tá? Então, é isso que vocês viram no Édipo. O tempo todo é eletrizado por essa necessidade da reviravolta. E a personagem trágica, e o Aristóteles fala isso claramente, não é a personagem do caráter. Então, não é um drama do caráter. O que é um drama do caráter? É um drama de uma personagem que vai decaindo por causa das suas falhas de caráter, né? Ou por causa dos seus problemas morais. Não é isso, tá? O herói trágico, ele não é um herói que possua falhas morais. Claro, vocês vão dizer, mas o Édipo mata o cara, por que ele mata o cara? Mas isso aí não é uma falha moral, é porque ele era um chiliquento. Existe até um texto muito bonito que é do Roberto Bozani, acho, que é um professor lá da USP, que está numa revista que chama Rapsódia, chama Híbris de Édipo. É bem bonito, porque ele é tomado de híbris. Híbris é uma desmesura, né? É tipo Aquiles. Aquiles também é o herói do chilique, né? Ele tem um chilique, mas é uma desmesura, assim, é uma espécie de sair de si. Mas não é uma falha de caráter. Porque se ele fosse um homem mau, Édipo, nós não teríamos empatia com ele. A gente ia falar bem feito, né? Percebe? Ou se ele tivesse sendo punido por uma grande injustiça de uma outra pessoa, a gente ia ficar torcendo para essa outra pessoa que está punindo, que está sendo malvada, que ela decaia. E não é isso, o enredo é o destino. É o destino que vai levando, né? Então ninguém ali é culpado por caráter, mas é culpado pela ação. O destino trágico, assim, ele manifesta-se precisamente na ação do heróica individual. Não no sentido moderno, evidentemente, do herói moderno do romance, né? Mas no sentido aristotélico do caráter melhor que o comum, elevado pelos traços de mímese que são escolhidos, né? Ele é melhor do que nós, e pelo enredo armado pela ação mútua das personagens. Então, como falamos na aula passada, o Benjamin, como eu falei um pouco no vídeo, o Benjamin, ele vai opor esse tempo trágico ao tempo moderno, ao tempo do caráter, tá? O tempo trágico, e o tempo trágico ele tem que se completar também, né? É o tempo do mito, é o tempo trágico, se vocês pegando o Édipo como modelo, tá? Mas enfim, ele fala de outras tragédias lá também. Ele fala da Medéia, ele fala de várias tragédias que a gente não conhece, né? Porque se perderam. Mas ficando com o Édipo que a gente leu, porque estava lá no grupo, no Édipo, então, se vocês pegarem o Édipo, ele foge do destino para cumprir o destino. O destino é algo de inescapável. Não adianta querer fugir do destino, porque o oráculo diz que você vai fazer isso, vai acontecer isso, né? Então, pronto, acabou. Como, por exemplo, também isso está na tragédia, claro, mas está em toda os mitos gregos, né? Quando Cassandra diz, esse menino, ele vai levar ao fim da nossa família, e isso vai acontecer, porque isso está dado, né? Isso eu não tenho como vencer. Então é um pouco essa tragédia do destino. E o Benjamin vai opor também a ideia cristã da culpa, que é bem interessante. A nossa ideia de culpa, a nossa judaico-cristã, tá? Nossa quem, cara pálida? Ela é de que nós, homens, nós somos marcados pela culpa, é a culpa da mítica. Nós todos somos culpados. Nós vivemos a vida da criatura, é a vida da decadência. Então ele separa muito o herói trágico, que não é um herói da culpa, do herói culpado, que é o herói
clássico do cristianismo, né, do mundo judaico-cristão. Então, ele vai falar muito dessa questão e, portanto, passa a ser um herói do caráter, né, de um caráter culpado, e é culpado não sempre por sua ação, é culpado por uma mácula. A gente traz essa marca, é a marca da culpa, é a culpa adamítica, é a culpa da queda. Nós somos criaturas marcadas pela queda, o que não acontece num herói trágico. Tanto que o herói trágico, o Hegel vai falar isso, depois o Benjamin retoma, ele supera os deuses, inclusive, exatamente porque ele é coroado pela culpa trágica, ele se torna melhor do que os outros, porque ele é aquela figura que recebeu esse selo do destino, e, portanto, ele vence os deuses, num certo sentido. Ele é superior aos deuses, né? Porque não é isso, tá? Mas é meio como se ele falasse assim, agora eu quico, já foi tudo, já me ferrei mesmo, o que vocês podem fazer? Mas um pouco assim, é como se essa culpa trágica, ela fosse também, num certo sentido, o sol da inocência, né? Eu saio fora, porque eu já fui maculado, já fui marcado por esse destino, desse universo dos deuses, né? O meu contrato com os deuses está quitado, vamos dizer assim. E nesse sentido, então, Benjamin, ele vai pensar dessa questão do teatro muito implicada nessa relação histórica, né, da figura, inclusive por isso que ele vai falar do teatro do Brecht, que é o teatro do herói não trágico. Do teatro alemão procura o herói não trágico, que é esse herói exatamente que não é aquele herói do destino, e aquele herói a quem a culpa é uma espécie de coroa, num certo sentido, que é isso que acontece com o Édipo, né? Ele, na verdade, é quase como se ele se imolasse em praça pública, mas, né, dando a ver que ele é um grande soberano. E mais, assim, o Édipo é muito perfeito, né? Porque ele é um tirano, né? Ele está no lugar do rei verdadeiro, né? Porque ele é tirano, porque ele não é o rei de sangue. Mas ele, quando ele se imola, ele se coroa a si mesmo como rei verdadeiro, porque ele se coroa também como filho de Laio. Então é uma coisa muito circular nesse sentido, né? E em nenhum momento ele é uma figura culpada, né? Depois Aí ele... o que ele vai... Desculpa. Não, depois naquela outra peça que ele vai em Colono, ele morre, mas assim, não é como se ele fosse direto, assim, acolhido pelos deuses, né? Sim. Sim. Ele não tem um destino como qualquer mortal morto que vai ser sepultado. Sim. E tal. Sim, é como se ele fosse, por ser culpado, né? Por ter carregado essa culpa do destino, ele tivesse uma espécie de contrato com os deuses. A Antígona também, num certo sentido, é uma tragédia. Por isso que eu falei para vocês da Antígona como a dificuldade de pensar a Antígona como uma tragédia em que o Creon seria o mal, né? O Creonte, tá? Creonte. Que ele seria uma figura maligna, que ele seria um tirano no sentido moderno, um ditador. Porque, na verdade, a grande tragédia da Antígona é a oposição entre dois modos da lei que estão se configurando. Existe uma lei da família e uma lei da cidade, e elas se confrontam num jogo trágico, na verdade, né? Essa é uma leitura hegeliana, tá? Então você tem esse jogo trágico ali, as personagens, tanto que o Creon, ele perde tudo também, né? Não só a sobrinha. Enfim, sem ficar contando o final, mas é assim, as personagens, ele também se coroa com uma personagem trágica, e a Antígona também, né? Então são personagens marcadas nesse sentido, né? Por esse movimento, que é um movimento do destino, no sentido de que essas duas leis, esses dois modos da legislação, eles entram em embate, eles entram em choque. Ao mesmo tempo que o Creon tem, entre aspas, razões, a Antígona também tem, né? Então você tem esse jogo, né, de tensão. É por isso que eu falei para vocês que a leitura mais comum, contemporânea da Antígona, inclusive caiu no Paz isso, é de que existe essa dimensão do Estado, né, do Estado, que seria o Creon, que interfere na vida privada, né? Então o Estado que mata. Eu acho uma leitura interessante, porque é a leitura que veio pela lente das ditaduras latino-americanas, né? De você
o direito de fazer o luto, né, que é o direito da Antígona. Mas não é uma leitura grega, tá? Não é uma leitura que os gregos fariam, nesse sentido. Porque não foi o Estado que matou, né? Foi né, enfim, nesse sentido também é uma constituição da polis, né? Bom, num certo sentido, então ele vai falar do dispositivo do palco, né, naquele pedaço, e aí não apenas Benjamin sublinha que o palco deixa de ser o lugar mágico, como ele vira também uma espécie de tribuna, né, uma tribuna muitas vezes política. Tá? Então o palco vira um lugar muito próximo à tribuna, né, enfim. E nesse âmbito da tribuna política, e que você afasta, vamos dizer assim, esse palco mágico, inclusive pelo desaparecimento, diz Benjamin, do fosso da orquestra, então você vai cada vez mais simplificando o dispositivo teatral, inclusive pelo empobrecimento do próprio dispositivo. Depois ele vai falar do dispositivo do cinema, né? O cinema é um dispositivo, né? Que também hoje em dia está distante de nós. Qual que é o dispositivo do cinema? Você se põe no escuro à disposição de uma cena. Não é a mesma coisa que assistir em casa. Tá? Não é mesmo. E a mesma coisa o teatro. Então ele está dizendo assim, essa corrupção, vamos dizer assim, ou essa decadência, se vocês quiserem, que aproxima muitas vezes o teatro, inclusive do cabaré, né, do circo e tal, que já está acontecendo, vai ser marcado também pela transformação do palco numa tribuna, né, uma tribuna a partir do qual você tem uma declamação desse autor. O teatro épico, então, nesse sentido do Brecht, e teatro épico é uma coisa muito interessante, porque para Aristóteles todo teatro épico seria, não vou usar um termo que também é mais ou menos grego, né? Seria um oxímoron, um teatro épico, né? Porque ou é teatro ou é épico. O que é épico não é teatral, o que é teatral não é épico. Por quê? Porque o épico é narrativo, né? O que é uma épica? Um épico é porque você tem passagens de tempo, longas narrações, tal. E o teatro é homens em ação. Então, o próprio Aristóteles disse isso. Uma coisa é epopeia, outra coisa é tragédia. E elas são distintas. Então, o teatro épico, exatamente a romper, na verdade, vem romper esse círculo mágico do palco. E também problematizar a questão da tribuna, do palco como uma tribuna, né, como um lugar de onde eu declamo verdades, né. Então vem suprimir, vamos dizer, os resquícios desse círculo mágico que já estavam misturados também com os círculos enfeitiçados, o Benjamin vai dizer, da diversão noturna, né? Já tinha se misturado um pouco o cabaré e tal. E o que o Brecht vai fazer, para Benjamin, é ir além dessa transformação do teatro numa tribuna e no instituto de propaganda. Tá? Não é só ir lá e declamar um texto, mesmo que esse texto seja o texto mais politicamente maravilhoso do mundo, que seria destinado ao mesmo público consumidor burguês. Nesse sentido que o Benjamin vai dizer, não é o que está sendo representado. Eu posso representar um drama absolutamente realista no sentido de lidar com questões da luta de classe e tal, mas se eu estiver representando esse drama realista no mesmo modelo do teatro naturalista burguês, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou simplesmente dando para essas personagens, para esses espectadores, personagens que agem para eles e que vão magicamente levar esses espectadores a uma catarse afetiva, empática. O que o teatro é um teatro burguês. E esse teatro burguês pode ser ou não politizado. Está na mesma, para o Benjamin. Então, está na mesma coisa. Isso é uma coisa muito difícil da gente entender, né? Porque a gente tem uma ideia de que a politização de um objeto artístico está no tema. E o Benjamin está dizendo aqui, não, está na forma, não está no tema. Um pouco essa questão que a gente volta aquele texto lá do começo do nosso curso, que é o texto da Ilana Ferdman. Não sei se vocês se lembram, que a gente falou do Pontecorvo, que é do Gilles Pontecorvo, que é um autor que tem toda a boa vontade para falar da colonização, para falar da escravidão, só que ele faz, ou para falar do campo de concentração. Só que ele fazia isso, segundo os autores, dentro de uma normativa formal do status quo. E o que é isso para aqueles homens de cinema?
dos anos 60 é a estetização da morte, é a estetização do campo de concentração, é dar ao espectador aquilo que ele quer, no modo como ele quer, palatável, e, portanto, é transformar aquilo que deveria ser sempre algo que move o espectador e cria uma espécie de dimensão de incômodo em algo agradável, palatável. O Ubu-Rei, sim, o Ubu-Rei, o próprio Rei da Vela. Vocês já leram o Rei da Vela, do Oswald de Andrade? É trash, gente, assim, é trash. Inclusive, o Rei da Vela, né? O Rei da Vela tem a ver com coisa de ficar segurando, enfim, coisas fálicas. É cheio dessas piadas fálicas, assim. É como se você jogasse aquela ideia do teatro sério na lama. Assim, você tem cenas meio ridículas, aí as personagens mudam, tem uma gaiola, fica todo mundo sendo espancado na gaiola, mas é meio ridículo. Não é assim, então eu vou mostrar a pessoa sofrendo, aí eu faço aquele sofrimento, aquela coisa Sessão da Tarde, né? Aquela coisa novela da Globo, assim, o teatro do Plínio Marcos, todo teatro moderno tem um pouco de Brecht, né? Num certo sentido, né? Inclusive, o Brecht era considerado vulgar. O Adorno detestava. Assim, vulgar em que sentido? As pessoas começam a cantar cançonetas meio de mau gosto. Eu não posso contar agora porque tem aqui, tá gravando, né? Mas tem umas coisas assim, umas piadas meio escrotas, né? Assim, tem uma que é assim, né? Que ele fala, como é que você faz para que as pessoas aceitem a nova legislação lá, essa as novas taxas, né? Ele faz assim, como é que você faz para que elas aceitem? Aí ele fala assim, é meio como você passa pimenta no cu do gato e ele vai lamber, né? Então é meio isso, assim, você faz uma coisa assim muito escrota, assim, aí as pessoas vão se voltar para isso. Então, é um pouco essas ideias, assim, né, de você tirar exatamente esse elemento superior do teatro, né? Você faz piada baixa, as personagens, elas não são boas nem más, para quem leu também o Santa Joana dos Matadouros, o Santa Joana, lógico, a Joana d'Arc, né? Mas ela é uma figura um pouco idiota também, idiota no sentido grego, né? Idiota em grego é aquele que é não político, né? E ela é idiota, ela é usada por todos os lados, ela é usada pela greve, ela é usada pelos caras que são os vendedores de carne enlatada, né? Ela fica como um joguete, né, num certo sentido. Então o Brecht faz muito isso, e o tempo todo com uma certa ironia, muito, muito difícil, inclusive, de assistir. Mas sim, escreve Benjamin, o teatro épico parte da tentativa de alterar fundamentalmente essas relações. Para seu texto, para o texto de Brecht, é também a ópera do malandro. A representação não significa mais uma interpretação virtuosística, mas um severo controle. O texto é um roteiro de trabalho, ou seja, a ideia do Brecht, ao contrário de Aristóteles, não é um roteiro tão bem escrito e tão virtuosisticamente apresentado ao público que faz com que o público não perceba nenhum tipo de defeito. Ao contrário, o roteiro é um começo do trabalho, que esse controle rigoroso, vamos dizer assim, da função do papel do ator. Então, o ator brechtiano, ele não é uma figura virtuosística que engana. Eu pareço outra pessoa quando eu estou falando. Não, ao contrário. Ele está na função. Ele funciona, ele inventaria as funções do ator na frente do palco. Então, ele mostra para o espectador como funciona o teatro. Então, ele desmonta exatamente a caixa mágica, que é um pouco aquilo que vocês já ouviram falar do estranhamento, né, do efeito V, do efeito estranhamento, mas aqui o Benjamin está pegando um pouco essas questões dentro do problema filosófico. Então, a verossimilhança necessária e virtuosística, ela é rompida. E aí ele diz, o autor não é um artista mímico que incorpora um papel, e sim um funcionário que precisa inventariá-lo. Então, é por isso também que o Brecht vai buscar muitas ideias no teatro chinês, e o Benjamin fala que é um teatro de gestos e não de ações. Então, pequenos gestos que ficam se repetindo, quase como uma coisa meio cômica, né?
de ficar meio mecânico, porque isso vai rompendo exatamente, vai esmiuçando e quebrando em tantas partes a grande curva do enredo, que o enredo fica sem sentido. E eu tenho que o tempo todo ficar voltando, né? Então, o espectador, nesse sentido, ele é chamado para dentro do texto. Desse modo, então, contra toda a dramatização que galvaniza a atenção pela necessidade interna do enredo aristotélico, e eu cito agora, o teatro épico é gestual. Então, é o gesto, né? Então, o cara tira a perna, gestos meio engraçados, gestos tirados um pouco do circo, né? Circenses, né? Tanto que o Benjamin fala, as pessoas iam várias vezes na função, né? no teatro, para ver o número da perna, que é separado, você corta um pedaço da narrativa inteira. Inclusive, o Benjamin diz que esse modelo brechtiano do episódio, Aristóteles é completamente contra essa questão episódica, né? Você fazer vários episódios. Você tem uma única linha narrativa que junta todas que junta toda a atenção do espectador e junta todas as partes do enredo numa só. O episódio é aqueles enredo quebradinho, né? O Benjamin diz que o Brecht incorpora o episódio porque ele incorpora, num certo sentido, a desatenção moderna. É como um programa de rádio, diz Benjamin. Eu posso ligar a qualquer momento e eu entro na história. Se o programa de rádio fosse aristotélico, eu teria que entrar no começo e sair no fim, senão eu não entendo. E a novela também é pensada assim, tá? Anti-aristotelicamente, nesse sentido. Qualquer capítulo que você entra, você tem o todo. Não sei se vocês já perceberam. A parte, o todo, né? É uma construção, e é uma construção que está pensando na desatenção moderna. E o que o Benjamin vai falar? Eu vou ficar aqui falando, o homem moderno é desatento, o homem moderno não é mais como aquele que assistia a peça de Aristóteles. Não é, e o que a gente faz? A gente trabalha exatamente com esse limite, né? Da desatenção moderna. É melhor trabalhar com a desatenção moderna, inclusive eu acho que o Benjamin diria, do que simular um palco mágico como o cinema faz atualmente, que é um pouco também voltando ao texto da Ilana Feldman. Você simular esse todo completo e verossimilhante que se dá na frente do espectador e que, num certo sentido, hipnotiza o espectador. E aí eu continuo aqui um pouquinho mais à frente. Na verdade, então, o que acontece com esse inventário de gestos é que o enredo ou a ação, ele é dissecado pelos gestos ao infinito. E aí ele diz assim, mais para frente, em que sentido ele também é literário, na acepção tradicional do tema, é uma questão em aberta. Literário, portanto, em oposição a dramático, é diegético e não mimético. Era comum nas peças do Brecht, alguém passava com um cartazinho escrito 2 dias depois, e é uma coisa que fica meio engraçada, meio ridícula, né, assim. E quem ele está fazendo? Ele está fazendo de propósito. 2 dias depois, então isso é uma representação. Usar cartaz, né, ele vai representar uma batalha, as pessoas estão segurando uma bandeirinha, mais ou menos como se fosse uma batalha de fantoches, em vez de você fazer aquela imitação de uma batalha, né, que parece real, enfim. E aí ele diz, resulta daí uma conclusão importante na página 80, quanto mais frequentemente interrompemos o protagonista de uma ação, mais gestos obtemos. Em consequência, para o teatro épico, a interrupção da ação está no primeiro plano. Ao invés, é muito usado no filme mudo. O Benjamin adorava filme mudo. Você sabe que depois do Benjamin, esse texto é de 30, né? Depois ele vai escrever o famoso texto, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Aliás, eu tenho uns 5.000 aqui. E esse texto é muito baseado nessa ideia do Brecht, né? Como que o ator do cinema, ele é totalmente diferente do ator de teatro tradicional, porque primeiro ele não representa num tempo, né? Ele representa gestos, né? São instantes, porque vocês sabem que o filme é todo montado, né? Então, aquilo que acontece primeiro e o que acontece depois, você não sabe, né? Sempre lembro daquele filme que tem o Marlon Brando, que é o... como que é o nome? O Último Tango em Paris, que foi gravado em Paris, claro, e o Marlon Brando, que era americano, ele já estava no sindicato dos atores, então ele não trabalhava de fim de semana, né? E os franceses, querendo fazer o filme sem dinheiro, vamos fazer. Aí era assim, todas as cenas que não tem o Marlon Brando, a gente grava de fim de semana. Então, assim, o filme é gravado assim, todo filme é gravado assim, né? Você vai precisar ter uma estrela lá. Ele só vem amanhã, então você grava todas as cenas dele. E o ator, ele não sabe a ordem dessas cenas. Então ele grava
coisas estanques, ele não faz um grande desenho, né? Então, o Benjamin capta exatamente essas questões a partir do texto do Brecht. Sem nostalgia. Isso não é melhor nem pior, é outra coisa. E a partir dessa outra coisa é que a gente tem que construir a sensibilidade moderna. E aí ele continua, né, que as canções também interrompem o tempo todo o texto, inclusive as intervenções kits, né? O kit é uma palavra muito alemã. Kit é o que a gente brega, né? Aquela coisa grosseira, de mau gosto. Então, essa coisa meio kit, meio. Vem uma música, a música é meio kit, como se você cantasse, sei lá, o Peninha, no meio do Peninha já virou cult, né? Porque, sei lá. O Evaldo Braga, sei lá, uma coisa. Sorria, meu bem, sorria. Você faz uma quebra, assim, de repente você tá ali, você não tá num nível elevado. Então você joga muito com esses elementos do kit, né? De uma música que é decaída, e aí ele vai dizer aqui embaixo. O teatro épico ataca a concepção de base segundo a qual a arte deve ser um verniz superficial, cabendo unicamente ao kit a tarefa de refletir em sua totalidade a experiência da vida em benefício exclusivo das classes baixas, as únicas que se deixam comover por esse gênero subalterno. Então, o que ele faz? Você inverte, você mistura coisas de novela, músicas meio brega, fazendo que inversão? Não existe a grande arte e o kit, que é uma arte para consumo das massas. Você faz exatamente esse jogo. Quanto ao texto, então, ele é episódico, que é criticado por Aristóteles, como eu falei para vocês, e pela interrupção da necessidade interna, o enredo verossimilhante, em Brecht, ele acaba rompido. Então, a verossimilhança, ela vai sendo prejudicada, ao invés de ser ajudada, pela interrupção constante dos episódios, constantemente rompendo os episódios. Se vocês quiserem, depois, se vocês quiserem procurar uma atriz brasileira que representa Brecht, inclusive eu posso colocá-la para vocês, é aquela do Tapa na Pantera, que não sei se vocês devem conhecer por causa do Tapa na Pantera. Ela tem várias cenas representando Brecht, cantando, enfim. Então. Diga, Noah. Licença, professora. Nesse jogo que você fala do Brecht, eu enxergo muito também a questão de classe social e tempo, porque no enredo aristotélico do enredo aristotélico da tragédia, você enfatiza as ações virtuosas, né? Mas aí tem o reconhecimento, a reviravolta, o momento catártico, mas com o tempo e com a mudança, e até mesmo com a classe social, esse momento catártico e esses todos, né, reconhecimento, não vai perdendo um pouquinho da potência dele, tipo, a virtude que tem nesses momentos não vai perdendo a força, e aí, nisso que se dá a essas críticas que o Brecht faz e tudo isso? Sim, então, um pouco, claro, o Benjamin está pegando essa crítica do Brecht, aproximando do Aristóteles, mas é óbvio que não é o mesmo Aristóteles da Grécia, claro que você falou, né? Isso já passou vários séculos, enfim, de leitura de Aristóteles e já foi, vamos dizer assim, filtrado pelo teatro naturalista do século XIX, que é um teatro realista, e a tragédia clássica não é realista, né? Os homens são representados melhores do que nós, né? Não é igual. A tragédia realista é aquilo assim, a gente vai colar no mais próximo possível do real, né? Entre aspas, do natural, né? E, claro, tem todas essas questões, mas o que o Benjamin está tentando pensar é como o Brecht rompe exatamente com essa tradição propositalmente, e para romper exatamente com a tradição do teatro burguês. E, claro, o Brecht tem toda essa relação com a questão de classe, mas o que o Benjamin está querendo dizer? Transformar o teatro em tribuna, que já era comum ao século XIX, não é a solução, porque você vai transportar o drama burguês para o drama proletário, só, com o mesmo modelo. É um pouco com essa questão. Tanto que, assim, isso é bem interessante, depois se vocês quiserem discutir, mas o Benjamin e o Adorno também nessa questão, eles vão dizer assim, Balzac, né, enfim,
é o grande escritor do século XIX, apesar de ele não ser um homem, ser um conservador, né? Ele não é exatamente uma pessoa assim engajada, tal, mas ele foi capaz, pela forma, de dar a ver as tensões de classe. Zola, o Émile Zola, que já era um homem engajado, de esquerda, ligado aos movimentos, à figura do intelectual, que achava que tinha aí ação, ele é muito inferior do ponto de vista da forma, muito embora as suas intenções sejam melhores. Ele era um intelectual público, E ele diz assim, a intenção, Benjamin fala isso no texto sobre o surrealismo, ele vai falar que todos os dramas socialistas, eles têm, na verdade, um desenho burguês, porque é como se você transplantasse a primavera burguesa para um outro lugar, para o âmbito do proletariado. Mas é a mesma história. E é muito melhor um texto do Dostoiévski, que vocês sabem, não era uma pessoa de esquerda, né? Não era uma pessoa revolucionária, porque ele é capaz de encarnar, vamos dizer assim, essa tensão social na forma. Né? Enfim, então é um pouco muito mais na forma do que no conteúdo ou na própria intencionalidade do artista. O Brecht sabe disso, então ele não transforma o teatro numa tribuna. E por isso que eu acho que o Santa Joana dos Matadouros é interessante, porque fala de uma greve. Só que não tem a mocinha, coitados, assim, não é Germinal. Para quem já leu Germinal, que é o livro, é o clássico sobre a greve, que foi escrito pelo Zola, né? E, aliás, tem o filme, né, que é com o gordão lá, o Obelix, esqueci o nome do Obelix. O Depardieu, né? Depardieu. Tá bonitão, assim, bem gordão, assim, tomando banho pelado, vale a pena. Mas, assim, é o clássico sobre a greve, esse filme. Né? Antes ou depois de pagar o imposto que ele devia? Acho que ele continua, né, não pagando imposto. Né? Eu acho que sim. Mas eu acho isso revolucionário. Mas, enfim, então, aí tem os belgas também nesse filme. O livro do Zola, o Germinal, eu gosto, tá? Então, não vou radicalizar, não. Eu acho que ele, por exemplo, ele é um livro muito interessante para discutir o que era uma greve no século XIX, todas as instâncias do que é uma greve, né? Então, a greve, os caras se põem contra, porque eles eram mineiros, né? Havia muitos deslizamentos de terra, muito sofrimento e tal. Só que quando eles se põem em greve, os belgas vêm tomar o lugar, porque tem sempre alguém que está abaixo de você, né? Tem sempre gente que está pior, gente que vinha receber salários inferiores ainda aos deles. E aí eles têm um momento em que eles brigam entre si, então quer dizer, o pobre e o miserável brigando. Então tem todas essas questões que o Zola ele mapeia muito bem. Mas não é essa questão, porque formalmente é um romance burguês, é um romance, né, é um romance tradicional. Então, nesse sentido, a forma é que deve deslocar o espectador. E deslocar o espectador para que ele participe, vamos dizer assim, dessa construção que está se dando no palco. Inclusive... Mas essa estrutura, assim, trazendo o teatro burguês para o proletariado ver e achar que é com ele, pode acontecer que na origem, lá na polis grega, o teatro era para cidadãos da polis grega com seus direitos, não para escravos, né? Sim, então sim. já tem essa demarcação bem diferente. Sim, é bem diferente. É como se começou errado. Não começou errado, mas começou. Sim, você tem toda essa diferença. Mas, num certo sentido, o teatro burguês, mesmo quando ele representa proletários, ele representa para os burgueses, né? Sim. No certo sentido. Para quem que o Victor Hugo escreveu Os Miseráveis? Ele escreveu para os miseráveis? Eles sabem que pobre não compra livro, né? Não, mas o certo, tem até um texto do Rancière que é muito bonito, que é esse aqui, ó. A Noite dos Operários.
que é um operário, que tem uma parte que um operário escreve para o Victor Hugo, ou Victor Hugo, tá, se vocês preferirem, mas acho que não precisa, né, pode ser Victor Hugo. Para o Victor Hugo, né, que é o grande poeta francês, ele manda uma poesia para o Victor Hugo, e o Victor Hugo diz assim, nossa, que bonito, continue sendo sempre assim, um operário poeta. E aí o operário fica meio assim, né, fala, tá, eu continuo sendo um operário poeta para você poder ser um poeta, né, no certo sentido. Então, quer dizer, desde que os lugares fiquem demarcados, você me representa na literatura e eu continuo operário, né? Para que a sua mesa, a sua vida continue sempre a mesma. Aí, uma frase que se dizia na época era assim, é melhor descer... Como é que é? Descer de tamancos às oficinas do que deixar que eles subam às salas, né? Então, a gente vai lá nas oficinas, apresentá-los para eles, então a gente dá a ver esses homens para eles mesmos, mas sempre com esse filtro. Não estou nem fazendo uma crítica ao Victor Hugo, não, porque eu gosto, assim, mas é um pouco essa questão, né, que o Brecht também está pondo. E, claro, o Brecht também não era um homem proletário, né, nesse sentido. E aí, só continuando, a sua consciência de ser teatro, escreve o Benjamin, pode frutificar no palco naturalista, ela deve ser reprimida. Então, no palco naturalista, você tem que reprimir tudo o que pareça teatro, tudo que pareça representação, tudo que rompa, portanto, essa mágica do espectador. Como é inevitável todo plano dinâmico para que ele possa dedicar-se, sem qualquer desvio, o seu objetivo central, retratar a realidade. Em contraste, o teatro épico conserva, do fato de ser teatro, uma consciência incessante, viva e produtiva. Essa consciência permite-lhe ordenar experimentalmente os elementos da realidade e é no fim desse processo, e não no começo, que aparecem as condições. Então, é um grande processo, né, que você vai fazer. É mais o procedimento do que, na verdade, você chapar, galvanizar essa representação que parece para o espectador sem nenhuma falha. Ao contrário, ela é totalmente falhada, ela é propositalmente falhada. E em um determinado momento, o Brecht, e essa frase depois o Benjamin repete no texto sobre o cinema, e o Adorno manda tirar, o Brecht diz que ele quer que o espectador dele, o espectador do teatro dele, seja como o espectador de um jogo de futebol. Que ele vai participar ativamente, porque o que está acontecendo lá, não está dado, né? O jogo não está combinado. Então é como se eu estivesse inventariando o próprio texto, e o espectador participa desse inventário do texto. E aí o Benjamin, no texto sobre o cinema, ele vai dizer, é próprio tanto da técnica do filme quanto do esporte, que cada um acompanha as performances que esse expõe como um semi-profissional. É preciso ter ouvido apenas uma vez um grupo de jovens entregadores de jornais, apoiados em suas bicicletas, discutirem o resultado de uma competição de ciclismo para notar essa conjuntura. Então, essa ideia de que você utiliza novas técnicas que permitem que o público seja mais que um espectador, que ele seja também uma espécie de participante ativo. Mas não disso também que a gente já condicionou. É claro, hoje em dia já teria outra volta, porque participante ativo já virou uma parte do teatro, você vai no teatro e alguém vai tirar onda da tua cara, vai jogar sabão na sua cabeça, inclusive a gente nem vai de medo, né? Isso já virou também, num certo sentido, uma parte, mas aqui, na verdade, o que o Brecht quer fazer um teatro que incomoda, no sentido de que ele te obriga a experienciar o que está acontecendo e não a ficar hipnotizado. E aí ele vai dizer, nada mais característico do pensamento de Brecht que a tentativa do teatro épico de transformar de modo imediato esse interesse originário no interesse de especialista. Então é como se todo mundo que estivesse ali estivesse participando ativamente como uma espécie de especialista. O Adorno vai pedir para tirar essa parte, inclusive, do texto, não do texto do Brecht, porque nesse daí ele não se meteu, mas ele vai pedir para tirar essa parte do texto do cinema, inclusive, né? Diga, Jordana. Professora, eu estava ouvindo aqui toda a sua explicação e agora eu comecei a fazer algumas ligações com a teoria aristotélica da tragédia, do teatro. E a pergunta é a seguinte: se em Aristóteles a proposta da tragédia é fazer a catarse, como é que isso é recepcionado pelo Brecht e
e companhia. Então, Qual é a proposta agora? Então, é exatamente essa questão, que é o herói não empático. Isso também vocês vão ver muito na teoria como o Benjamin leu o Kafka, embora o Brecht não goste do Kafka. Mas o Kafka também, o herói do Kafka não é empático. O herói empático é aquele herói em que você cola nele, né? Você confia nele e, na verdade, ele é o seu duplo, praticamente. Né? Claro que o herói empático da catarse grega não é o meu duplo, porque ele é melhor do que eu, né? É o Édipo, né? Mas você vai transportar essa noção de empatia para dentro do romance. O romance do século XIX, ele cria essa noção de empatia. Quem já leu Os Miseráveis, empaticamente, você é o cara que roubou o pão, você é o cara que vai para as galés, você é o menino, você entra na personagem. O personagem do Brecht, a ideia é que você não tem empatia. Inclusive, esse texto está discutindo, do Benjamin, um texto que um homem é um homem, né? E essa personagem do homem é um homem é uma personagem que você não tem como ser empático, porque ela vai mudando. Ela sai para comprar peixe, aí ela encontra o soldado, vira soldado. É como se ele fosse uma espécie de figura polimórfica que ela vai se moldando, essa personagem, aos episódios. Assim. Então você vai indo com ela, assim, mas como se você não tivesse muito no que se agarrar. Você não tem nem um corpo, nada, é uma espécie de saco vazio, essa personagem, que é feito propositalmente para romper exatamente esse elemento de catarse, né? Porque o que é catarse? Que é essa descida, né? Assim, é você se mergulhar e subir de novo. A catarse é um elemento de empatia coletiva, né? Coletivamente nós vamos junto. Depois o Benjamin vai falar um pouco da catarse, na verdade, nem sei se eu recortei aqui, né? No cinema, da risada catártica do cinema, né? Que o cinema traria muito disso, né? Você vai coletivamente no escuro, se lançar a um aparato, porque não tem pessoas ali representando, que tem um equipamento, que vai mover os seus afetos empáticos, né? Os seus afetos, a sua catarse, da risada catártica das pessoas que vão assistir o Mickey Mouse, né? Isso eu posso até ler para vocês, porque o Adorno mandou tirar. Mas, professora, a proposta dessa parte da criação ainda dialoga com a questão do pathos, a questão do Hélios, ou já são outras categorias de análise já? No caso do Brecht? Isso. Na verdade, assim, ele se vale muito dessas categorias, o Benjamin, para mostrar o que o Brecht fez, na verdade, no fundo, de mudar, vamos dizer assim, essa experiência de lugar, né? De tirar o teatro e a mímese, vamos dizer assim, desse espaço, que é o espaço de uma construção interna, a própria forma. Mas, claro, eu falei para vocês, a gente fez aqui um salto, e por que eu fiz esse salto, né? Fez um salto de séculos. Eu fiz esse salto um pouco para a gente não parecer que a gente está fazendo só história da filosofia, né? Num certo sentido. Mas, claro, cada momento do teatro, ou cada momento da mímese, ela tem uma diferenciação. Tanto que eu falei para vocês, né, que a epígrafe do curso é um pouco um trecho do Brecht. O mesmo espelho não reflete épocas diferentes. Cada época ela pede um modo de mímese, né? Eu não vou achar, gente, que aquela parte Mas, professora, só para retirar uma dúvida, assim, se eu não estou enganado, inclusive quando eu estava estudando a poética, a estrutura aristotélica, ela é reinterpretada na Renascença e ela só vai ter uma escapada, ou seja, um adornamento, né, como dizem os italianos, na modernidade, é isso mesmo? Então, ela desaparece um tempo, assim, do que eu vou falar do que eu sei. Eu sei que ela volta a circular, Aristóteles volta a circular no Renascimento. A tragédia renascentista, ela é, entre aspas, aristotélica. Aí o barroco, o que vem em seguida, tá? Para não fazer essa teoria dos gêneros, também se entende como aristotélico, numa outra leitura, mas se entende como aristotélico, o teatro também se entende como aristotélico. É óbvio que há idas e vindas. Por exemplo, você vai ter leituras de autores que acham que Shakespeare é totalmente aristotélico e autores que acham que ele é totalmente anti-aristotélico. Né?
que é um autor totalmente moderno nesse sentido. Então, é a querela dos antigos e dos modernos, né, que é uma querela, inclusive, que acontece dentro do espaço do teatro, que é entre aqueles que seguem uma norma que é uma norma clássica, porque isso se torna clássico, e aqueles que seguem uma norma que é uma norma moderna, né, nesse sentido. Então, isso vão existir vários elementos, isso se dá muito dentro do teatro. Depois tem reinterpretações na pintura, na literatura, essas querelas, né? Mas o que eu acho que é interessante nesse sentido, sempre, mesmo quando você tem essa comparação entre os antigos e os modernos, você tem os antigos como uma espécie de espelho onde você vai se refletir, né? Pelo menos desde o Renascimento. Mesmo para contrariar, se vocês quiserem. Eu não vou achar e vai cair todos os papelzinhos aqui. Fourier. Só queria achar a parte do Mickey Mouse, que está numa nota, na verdade, né? Porque ele tirou do texto. Mas essa questão também é muito polêmica, né? Essa questão. A outra questão que ele vai dizer também, é um pouco voltando a elementos que a gente já viu, é que, diferente da verossimilhança clássica, que é, na verdade, uma superfície una, a arte moderna, ou a arte contemporânea, que no caso dele, dos anos 30, ela é a arte da montagem. Não só por uma questão poética, por uma questão de escolha, mas também por uma questão de técnica, que é por isso que ele recupera, por exemplo, a técnica do rádio. Deixa eu só pegar um negócio que caiu aqui. A técnica do rádio. A técnica do rádio é uma técnica de montagem. O cinema é pura montagem. O Brecht vai montar as peças dele. O que é montagem? Uma parte não se encaixa na outra. Aqueles recortes que vocês viram do Brecht no ABC da Guerra são montagens. A montagem, como diz o Benjamin, faz com que o deslocamento de um lugar a outro faça com que esse lugar de que a coisa foi deslocada também entre em questão. Então, você desloca uma imagem de um lugar para o outro, e esse lugar de onde ela foi deslocada também entra em questão. Então, você vai olhar de outro modo, olha, essa figura que saiu do lugar. Por exemplo, quando o Brecht recorta aquelas imagens do Jornal da Guerra. Quando ele faz um outro Jornal da Guerra, que é o ABC da Guerra, que é deslocando imagens que todo mundo já tinha visto, esse deslocamento ele faz com que o imaginário da guerra que está nos jornais entre também em jogo. Então, essa ideia da arte da montagem também é muito própria a esse momento do Benjamin, mas é anti-aristotélica nesse sentido, porque a montagem que deixa se perceber como montagem, ela também rompe essa noção de verossimilhança. Ela rompe, se você percebe que aquilo foi montado, se você percebe onde está o corte, você também tem uma ruptura com essa questão da verossimilhança. Não vou achar, mas... Bom, mas depois, se vocês quiserem ler, isso aqui tem várias versões, tá? A gente nem vou trabalhar esse texto, que é um texto em que o Benjamin vai falar do cinema. Eu quis colocar esse texto, na verdade, nem queria parar muito nele, mas para fazer exatamente esse corte e a gente entrar agora nessa parte do curso, voltando também, porque liga novamente com aquilo que a gente viu lá no começo, em que, num certo sentido, forma e conteúdo, se a gente quiser pensar assim, são coisas que andam imbricados, né? Então, eu tenho uma forma que quer se pensar para além desse drama burguês, desse drama naturalista, e ela tem que ser diferenciada para trabalhar um outro conteúdo, porque um outro conteúdo na mesma forma é a mesma coisa. Você simplesmente transpõe de um lugar para o outro. Então, essa questão que aparece lá naquele texto da Ilana Feldman sobre o teatro, sobre o cinema, é retomado aqui. Na verdade, essas questões elas são um pouco ligadas às leituras benjaminianas do cinema, né? Depois. E essa noção radical de que cada traveling, vocês lembram disso que estava lá no texto? Traveling é o carrinho que filma, né? Cada tomada de câmera, cada corte tem que ser pensado eticamente, porque tudo está imbricado. Não é assim, não, isso aí eu fiz só porque ficou legal, ficou bonito. Não, isso que você fez estetiza um determinado momento. Então, tudo tem que ser pensado exatamente nessa função da forma, né, formal, que faz com que o texto, ou seja, o conteúdo, se a gente quiser, seja só uma parte. Ele não está pronto, ele não está dado, e ele está sempre em questão. Então, por isso que esse texto vai tratar, o texto
do Benjamin, eu coloquei lá essas questões no videozinho, o vídeo acho que trabalha um pouco melhor essas questões, porque agora a gente faz um corte, na verdade, e se eu for dar esse curso de novo alguma vez na vida, eu acho que eu vou começar, porque na verdade eu começava por Platão e Aristóteles e terminava nos textos do Didi Uberman e tal. Aí eu resolvi inverter, porque eu acho que a gente está... É mais fácil partir de umas questões que são nossas, né? Então a gente está muito mais na contemporaneidade para depois reconstruí-las, né? Claro que reconstruir com alguns saltos. Só que o que eu acho que é o problema é que o momento que a gente pode chamar propriamente de estético chega agora. Porque não existe uma estética aristotélica, né? Você tem uma poética que vira uma normativa, que vira um texto normativo. Depois, eu não acho que o texto é normativo de saída, tá? Porque o que eu acho que o Aristóteles faz é inventariar as peças trágicas que existiam no ambiente dele, que ele assistia, e tentar localizar o que nelas é diferente da épica, por exemplo. E como elas podem ser mais ou menos bem articuladas como enredo. Então, eu não vejo uma norma, até porque eu não vejo uma norma porque ele parte de peças que já existem. Então, ele tenta, na verdade, pensar esse discurso e como esse discurso se constrói. Ele cata rapisodicamente os seus exemplos para construir esse todo. Ele não parte de um todo pré-dado para construir uma norma, nesse sentido. Só que, evidentemente, isso vira uma normativa, né? Vira uma preceptiva, vira um conjunto de regras, principalmente a partir do Renascimento. Fala, Giordano. Professora, na verdade, professora, na verdade, que eu estou meio cansado, já estou vindo com mais com curiosidade que com texto. Ainda voltando sobre aquele tema aristotélico, como é que fica a questão da estrutura da ópera nesse diálogo? Assim, a gente trata como teatro, trata como... Então, a ópera, ela é um gênero um pouco decaído já, né? O Adorno diz que o último momento em que alta cultura, tá falando como Adorno, tá? Alta cultura e cultura de entretenimento se encontraram foi na Flauta Mágica. Depois disso, elas se distanciam o tempo todo. Mas a ópera seria uma espécie de enclave entre uma cultura erudita, né, essa cultura, alta cultura, e uma espécie de elemento popularesco, né, que é essa música cantada, tal, que depois é o vaudeville, tal, enfim, vai teatro de revista, tal, mas ficaria um pouco aí nesse elemento meio ambíguo. A ópera, ela é não um gênero menor, porque a gente não está falando disso, mas ela é um gênero híbrido, né, que tem um pouco a ver com comédia dell'arte, né, com esse teatro mais popular, né, que não é Shakespeare, né, que embora o próprio Shakespeare já fosse criticado, né, nesse teatro mais clássico, mas ela ficaria um pouco nesse enclave, assim. Eu lembro muito dessa frase do Adorno, né, que a flauta mágica do Mozart, que eu acho que vocês já devem ter ouvido, é o último momento em que essas duas coisas elas estão casadas, elas estão juntas, porque é uma música maravilhosa. O libreto não é do Mozart, vocês sabem, né? Que é o libreto da Flauta Mágica, que é uma história, na verdade, de tipo um filme de sessão da tarde, né? Tem os vários episódios, ele tem que passar por várias etapas, que são as provações, né? Enfim, que é meio maçônico. Vocês já devem ter ouvido essa história, mas construído com uma música que é superior. Então, o Adorno faz um pouco esse desenho, né? Da ópera como já um gênero... Tudo do século XIX é decaído, tá? É um gênero já um pouco prosaico, no sentido de não ser já ser um pouco próximo, assim, de uma facilidade de audição, né? Ou do que o Adorno vai chamar de regressão da audição, né? A regressão da nossa audição, ela vai se completar na música popular, né? E a ópera e a música popular, elas têm um parentesco, né? Em certo sentido. Mas, assim, é Adorno, né? O Benjamin não escreve muito sobre isso. Mas a ópera teria esse lugar, eu acho, esse lugar um pouco híbrido, né? E essas temporadas de ópera, elas se transformam num pouco que era as temporadas do cinema, né? Assim, né? As grandes
pré-estreias, que todo mundo ia, né? Hoje em dia nem isso faz sentido, né? Porque a gente não vai mais no cinema, né? Mas existem esses movimentos, assim, que já são um pouco popularizados, né? Embora, é claro, que a gente está falando, não foi feito para as massas, né? A cultura de massa é uma outra coisa depois, mas já é um pouco massificado nesse sentido, né? As óperas, né? Assim. É um pouco uma figura que eu falo um pouco. Agora eu vou entrar nesse livro aqui para vocês, se vocês quiserem pegar, mas é uma figura que vai aparecer. Eu acho que o primeiro que fala dessa figura é o Nietzsche, que é a figura do filisteu, né? O filisteu da cultura. O filisteu da cultura é esse burguês, vamos dizer assim, que acha que ser culto é importante. É um termo creditado a Nietzsche para designar o burguês que não desdenha da cultura, mas a toma como algo utilitário, pois signo de uma distinção social que não possui. Então ele vai no teatro porque ir no teatro é chique, e porque todo mundo nobre vai. Ele vai numa exposição de arte porque disseram para ele que é chique. Então é um pouco assim, como diz o Nietzsche, ele pesa um poema e o queijo na mesma balança, né? Então é o que vai me dar de utilidade. Mas, claro, hoje em dia, o Adorno fala muito em filisteu da cultura, mas hoje em dia é um pouco pedante falar em filisteu da cultura, né? Até porque todos nós somos pro Adorno, né? Nós que ouvimos, nossa, nós que ouvimos samba, tá louco, música pop, que assistimos o BBB, tá louco, a gente é as coisas menor. Então, tem essa coisa, né? A pessoa que tem. Mas hoje em dia, gente, eu tenho saudade do filisteu da cultura, porque hoje em dia parece que nem isso as pessoas querem mais, né? Eu sou burra, eu sou burro e gosto, né? Não, é uma coisa meio, mas é uma coisa meio assim, que serve. E por isso o Brecht rompe com isso. Porque serve como bom gostismo depois também, vai ter essa ideia do bom gostismo, né? O que é de bom gosto? Então, eu vou fazer um churrasco e vou botar a nona do Beethoven, bom gostismo. É claro que não, né? Eu sempre lembro do Seu Jorge falando, fiz umas músicas aí, não é de protesto, porque ninguém corta picanha protestando, né? Assim, polêmico. Mas fala, Jordano. Não, professor, eu não pedi a palavra não aqui. Então, gente, mas aí vamos entrar então a poética, então, o que eu queria falar para vocês, então até esse momento não é que não existam textos que falem sobre arte e que a gente possa dizer que são textos de estética, inclusive textos da Idade Média. Existe um livro do Rodrigo Duarte, que inclusive está o link lá na nossa página, que chama O Belo Autônomo, e ele vai pegar vários textos que tratam da questão do belo, inclusive vários textos dos que a gente está tratando, inclusive o texto do Hilme, que a gente vai ler a aula que vem, que é sobre o padrão do gosto. Agora, a noção de estética como uma disciplina da filosofia, e aí a gente vai falar de todas essas distinções, o que faz uma disciplina ser filosófica e não ser poética, não ser preceptiva, não ser história da arte, história da literatura, é que ela tem que ter uma espécie de construção que vai pensar, na verdade, esses objetos em sua essência, em sua relação com a racionalidade. Eu não posso pensar como historiador da arte, isso o Hegel vai falar claramente, né? O historiador da arte, ele pensa a partir de elementos empíricos, ele classifica esses elementos empíricos. O filósofo da arte, ele pode tomar esses objetos, mas ele tem que tomar esses objetos num outro lugar, de um outro modo. Então, essa noção de estética como uma disciplina interna à filosofia, e depois, como Hegel vai dizer, que melhor dizendo, deveria se chamar filosofia da arte, é algo que aparece no século XVIII, né, nessa época que a gente chama de moderna. Parênteses, existem todos esses autores franceses que eram autores de teatro, como Rousseau, Diderot, o próprio Voltaire, eles eram escritores de teatro. Voltaire tem uma peça famosa, que vocês vão ver inclusive no vídeo do Kant, que eu vou mostrar para vocês, é uma peça sobre o Brutus, que não é o cara que matou César, é o outro Brutus, que esse matou os filhos só. Sempre gente fina. E o Brutus, que é uma peça do Voltaire, muito importante para a Revolução Francesa depois. Existem várias peças do Rousseau. Existe a peça famosa do Diderot, o sobrinho de Rameau, acabei de olhar ele aqui, que também depois é comentada pelo Hegel. Ou seja, esses autores são autores
de teatro e são também autores que a gente pode classificar como filósofos, como homens de letras, tá? Então, existe sim essa relação. Mas eles não escreviam algo que eles chamavam de estética, eles nem usavam essa palavra. Eles escreviam aquilo que Kant vai chamar de crítica do gosto. Então, faziam crítica dos salões, tem as críticas do Diderot aos pintores. O Diderot gostava muito de um pintor que chamava Greuze, que é um pintor meio moralizante, e ele vai falar sobre esse pintor, eles vão fazer essas conversas sobre os salões. Não é que não existe isso, mas isso não se chamava estética. A noção de estética, a palavra estética, portanto, a nossa disciplina, a disciplina estética como uma disciplina interna à filosofia, e não crítica do gosto, porque crítica do gosto é quase como uma espécie de relação com o próprio objeto. A crítica do gosto e a crítica de arte, depois, se vocês quiserem, ela mimetiza, inclusive, os modos de acesso da obra de arte. Ela é quase uma espécie de obra de arte derivada. A escrita desses autores do Diderot, do próprio Voltaire, ela é muito mais metafórica do que a escrita do Kant, por exemplo. Eu só queria trazer isso para vocês, porque essa ideia, então, da palavra estética, a palavra estética que vai se transformar, vai se latinizar, né, a palavra estesis, que é a palavra grega, que vai se latinizar e se transformar na palavra estética. A palavra estesis em grego significa sensação. Então, aquilo que é estética é o termo que fala daquilo que é ligado à sensibilidade. A sensibilidade em que sentido? Os 5 sentidos. O ver, o ouvir, o paladar, principalmente o gosto. A noção de gosto tem a ver com paladar, vocês vão ver depois o texto do Hume, vai falar exatamente disso, do paladar, de tomar vinho, e essa crítica do paladar como o limite mais baixo, vamos dizer assim, da nossa sensibilidade. A questão é que de sensibilidade não se fazia filosofia. A sensibilidade era uma coisa, a filosofia era outra. Não se faz filosofia do sensível, se faz filosofia daquilo que, a partir do sensível, construo como ciência. Esse termo, a estética, que é um termo que vai ser latinizado, ele vai aparecer a primeira vez com esse sentido que nós damos em Baumgarten. Baumgarten é um autor alemão, Wolfgang Baumgarten, depois vai ser citado pelo Kant, que em 1750 e em 1758 vai escrever, então, vários, são acho que 2 volumes em latim, tentando transformar a crítica do gosto em crítica filosófica do gosto. E aí eu cito o Baumgarten, vou citar o Baumgarten aqui para vocês, o que ele chama de estético. Isso tudo está nesse livro aqui, se vocês quiserem. A estética, a teoria das artes liberais, o estudo das percepções inferiores, a arte das ideias em um estilo refinado, a arte da analogia racional. Isso seria, portanto, estética. Essa é a circunscrição da disciplina. A teoria das artes liberais. Quais são as artes liberais? Aquelas artes que não são técnicas num sentido baixo. Aqui já se inverteu a questão grega, tá? As artes liberais são as artes livres. São as artes que, portanto, não têm utilidade. O estudo das percepções inferiores. Quais são as percepções inferiores? A visão, a audição e tal. E as ideias, a arte das ideias em estilo refinado, a arte da analogia racional. É a ciência das percepções que são adquiridas por meio dos sentidos. Então, você vai transformar aquilo que era crítica do gosto em ciência. Então, Baumgarten vai escrever esses livros. Se vocês quiserem ler mais sobre Baumgarten escreveu em latim, portanto, enfim, hoje em dia tem tradução. Quem estava traduzindo era o Alexandre Hahn. O Alexandre Hahn também trabalha bastante com Kant e com essa parte da estética, inclusive muito melhor que eu, porque ele não trabalha vindo da parte das artes, né? Ele trabalha, na verdade, vindo de Kant. E ele estava traduzindo alguns textos do Baumgarten, que é um autor que acabou ficando em segundo plano, exatamente por causa que Kant tomou o lugar, né? Mas muitas das coisas que o Kant vai falar depois na Crítica do Juízo, em 1790, dos anos 90, é baseado no Baumgarten. Eu queria que vocês dessem uma olhada, se vocês tiverem interesse nesse autor, num livro que está disponível online, que, se vocês tiverem interesse, tá? Porque a gente não vai tratar exatamente essas questões, que chama O Nascimento da Estética no Século XVIII, que é do Oliver Tolle.
E esse livro, vou colocar aqui para vocês, está disponível na editora Clandestina. Essa editora Clandestina, ela é uma editora de livros de graça, tá? Então tá tudo de graça lá, é só entrar e pegar o que vocês quiserem, tá o PDF lá, mas não é um PDFão, assim, tá zoado. Ele chama Oliver Toller, ele é professor da UNB, da USP, tá? Ele é tradutor de Hegel também. Professora, você falou do Kafka, eu fiquei com dúvida. Quando eu falo a estética existencialista na obra do Kafka, lá do Baratão, né? Ela se sobrepõe, tipo, eu leio a obra e falo assim, pô, ela é de uma estética existencialista, ou eu entendo ela como uma estética existencialista, que é diferente, né? Porque eu posso mudar, tipo, colocar outra estética, não a existencialista. Porque você disse que essa parte da analogia, né? Então, aqui a gente está falando do século XVIII, né, na noção de estética. Hoje em dia a gente já usa esse termo estética de uma forma muito mais maleável, inclusive. A gente usa o termo estética, que ele se transformou, ele foi latinizado, a estética, né, a estésis, que é a palavra grega, foi latinizada para a estética, e nós usamos como teoria das artes. Inclusive, hoje em dia se usa como teoria de fazer cabelo, unha, que não tem nada a ver, né, porque é sensação, deveria ser salão de beleza, não salão de estética, é bem melhor. Mas, enfim, porque a estética não diz respeito ao belo, necessariamente, né? Nossa, toda vez que eu falo que eu estudo estética, perguntam se eu estudo coisa de sobrancelha e tal. E eu que sou toda relaxada, né? Nem corta a minha direita. Mas, enfim, aí você pode pensar o Kafka, por exemplo, você está dizendo, tentando lê-lo como um autor próximo ao existencialismo. Aí o que a gente está fazendo é ler o autor também numa confluência filosófica, né? O Kafka é um autor, inclusive eu tenho um orientando que estuda Kafka aqui na filosofia, é um autor que é muito lido na filosofia, né? O Kafka, uma figura que Goethe, então, enfim, então você tem muitas essas relações. Você pode, por exemplo, o Benjamin, provavelmente ele diria que Kafka não seria um modo como Benjamin leria nessa visão existencialista. Mas aí isso que é legal, porque a obra de arte, ela põe exatamente essas questões para leitura, né? Você pode lê-la como a partir de elementos do existencialismo, né? Como você pode ler os autores existencialistas que escreviam romances, né? Designer de sobrancelha, designer, também acho a palavra design, a palavra desígnio, que a gente vai ver agora, né? Desenho, ela era uma palavra sublime, né? Desenho é desígnio, né? Então, o desígnio geral, o desenho, aí vira designer de sobrancelha, né? O negócio, como diz o Adorno, os astros descem à terra, né? Rasteja, assim, mas enfim. Mas aí, o que eu ia falar para vocês? Então, essa questão do Baumgarten, então a gente pensa assim, poxa, então o Kant vai seguir o Baumgarten e vai escrever a Crítica do Juízo, que é uma crítica sobre a questão do gosto, que vai transformar a estética, portanto, numa disciplina filosófica, mas só para terminar a aula hoje, eu vou deixar aqui para vocês o que o Kant diz do Baumgarten na Crítica da Razão Pura, que foi escrita nos anos 80, né? Então, nesses anos, então, da Crítica da Razão Pura, ele não está pensando como Baumgarten, ele acha, na verdade, que essa tentativa do Baumgarten de transformar a estética numa disciplina separada e usar a palavra é um erro, inclusive porque estética, na Crítica da Razão Pura, estética transcendental, para quem já leu, vocês sabem, estética transcendental é estética no sentido grego, é estética, o tempo e o espaço, tal como nós concebemos os objetos da intuição sensível. Então, estética transcendental e estética em geral, no Kant, da Crítica da Razão Pura, é usada no sentido grego. E aí, ele tem uma nota na estética transcendental em que ele escreve. É a primeira nota, tá? Do parágrafo 1 da estética transcendental da Crítica da Razão Pura. Os alemães são os únicos agora a usarem a palavra estética para designar o que os outros denominam crítica do gosto. Os franceses, os ingleses denominam crítica do gosto. A gente inventou de usar a palavra estética. Essa denominação funda-se numa falsa esperança, concebida pelo excelente pensador analítico Baumgarten, de submeter a avaliação crítica do belo a princípios racionais e de levar as regras da mesma à ciência. Então ele acha que isso é impossível.
Você não vai discutir a obra de arte a partir de regras racionais e muito menos elevar a avaliação crítica a uma ciência. Ela é sempre um pouco arte. E aí ele continua. Esse esforço, entretanto, vão, pois tais regras ou critérios são, com respeito às suas principais fontes, meramente empíricos e, portanto, jamais podem servir como leis a priori determinadas pelas quais teria que regular o nosso juízo de gosto. Ou seja, a obra de arte é sempre empírica, ela é sempre a posteriori. Eu só posso gostar de algo se esse algo me agradou, e sempre a posteriori. E mais, ele vai dizer... Este último, o juízo de gosto, constitui muito antes a pedra de toque da correção das primeiras. Em vista disso, aconselha-se deixar, por sua vez, de lado essa denominação, reservando a doutrina que seja verdadeira ciência. Então, filosofia é uma coisa e crítica do gosto é outra. Desse modo, aproximar-nos-emos da linguagem do sentido dos antigos, para os quais a divisão do conhecimento em esteta, kai, no etá, a sensibilidade e o pensamento cai separado, estética e pensamento, não ou pensamento e nenhuma coisa se junta à outra. E o Kant vai dizer, intuição não pensa, pensamento não intui. Intuição é sensível, pensamento é intelecção dessa intuição. Eu continuo, ou partilhar da denominação com a filosofia especulativa e tomar a estética, ora em sentido transcendental, que é o que ele faz, ora em sentido meramente psicológico, que é aquilo que a filosofia não faz. Se a estética é meramente psicológica, ela vai tratar dos afetos, da sensibilidade no sentido do homem comum, do homem no tempo da sua vida, mas não das questões racionais do homem. Então, fica um pouco aí no ar essa questão da estética, do nascimento da estética, e a gente volta à aula que vem lendo o texto do Padrão do Gosto, do Hume, que está nesse livro do David Hume, que está nesse livro do Rodrigo Duarte, que está na biblioteca, tá? Para todo mundo. E está também nos Pensadores, tá? Está na coleção dos Pensadores, e tem também em inglês na internet, fácil de encontrar nos ensaios do Hume. É do Padrão do Gosto, tá bom? Então a gente tem que ir lá também, porque daqui a pouco eu tenho a outra aula, e vou ter que parar de gravar um pouquinho antes, porque senão pica.